pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é a professora de Química, Tânia Arruda. Falamos na aula passada a respeito das misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Este assunto foi proposto pelo Plano de Estudos Tutorados, PET, do Governo do Estado. Começaremos hoje a nossa aula número 2, também seguindo a mesma sequência proposta pelo PET. Vimos na aula passada que as misturas podem ser homogêneas quando você, analisando-as, percebe que tem apenas uma fase, não é assim? E elas serão heterogêneas quando formarem mais de uma fase. Por exemplo, mistura homogênea, água e sal, água e açúcar dissolvido, água e álcool, água e acetona. Misturas heterogêneas, água e areia, água e óleo, água e gasolina, porque elas não se misturam, elas formam mais de uma fase, correto? Então vamos começar hoje, na nossa aula número 2, falar a respeito dos métodos de separação de misturas. Porque, na verdade, quase tudo que a gente conhece na natureza não aparece na sua forma pura. Ou quando a gente compra no supermercado também, geralmente vem misturado. Então, e se eu quiser separar essa mistura? Que métodos nós vamos usar? Então, na aula de hoje, a gente vai ver sobre o método de separação de misturas homogêneas. Então, misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase. Existem vários métodos para separar as misturas homogêneas. Nós vamos focar em apenas duas, que são as duas mais importantes, que é a destilação simples e a destilação fracionada. O que diferencia uma destilação da outra? Vamos começar falando pela destilação simples. A destilação simples, ela acontece toda vez que eu for separar uma mistura homogênea de sólido com líquido. Então, destilação simples, minha mistura vai ser sólido mais líquido. Então, esse sólido vai estar totalmente dissolvido no líquido e para separar, eu vou usar essa aparelhagem que está aqui. Eu coloquei os nomes pequenininhos, não sei se dá para vocês enxergarem direitinho, mas eu vou falando, vão me acompanhando, por favor, aqui. Então, para separar aqui a gente tem no triângulo, quer dizer que está havendo aquecimento, então eu estou esquentando esse balão aqui. Esse balão chama-se balão de fundo chato. Essa misturinha laranjinha que eu coloquei aqui é sal mais água. Sal e água formam uma mistura homogênea. Então, está no balão de fundo redondo, certo? No balão de fundo redondo, nós vamos inserir um termômetro aqui nesse balão que vai ser vedado e ele vai estar acoplado a um condensador. Esse condensador tem um tubo de vidro com outro tubo de vidro inserido lá dentro. Então, esse tubinho fininho aqui, ele está conectado com esse balão de fundo redondo aqui. E esse tubo grandão, onde o tubo pequenininho está dentro, também vai estar conectado, mas não tem contato do que sai daqui com o que passa por aqui. Então, olha só, aí nós vamos ter uma saída de água e uma entrada de água. Por que eu tenho que ter essa saída e entrada de água aqui? Porque esse aparelhinho chama-se condensador. E o que acontece dentro de um condensador? Um gás, ele vai passar do estado gasoso para o estado líquido, vai sofrer condensação, certo? Então, a função do condensador é condensar, é transformar o vapor que está aqui dentro em líquido. E aí, depois de condensado, o gás que passou para o estado líquido vai descer aqui para o nosso recipiente. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui novamente. Então, nós colocamos sob aquecimento uma mistura de água mais sal. Sal e água, certo? Então, essa mistura vai ferver. Como a água tem um ponto de ebulição muito menor do que o sal, ela vai ferver primeiro. Então, eu vou ver pelo termômetro que quando chegar em 100 graus, por exemplo, se for a nível do mar, vai chegar a 100 graus, não vai subir mais e a água vai ferver. Quando a água ferve, o vapor vai subir por aqui, por essa coluna, e vai entrar por esse tubo fininho que está aqui, ó. Então, quando ele passa por esse tubo,
que eu falei para vocês? Vai ter água entrando aqui, água fria, e a água vai estar saindo aqui. Então, enquanto essa água está passando por aqui, ela vai resfriando as paredes desse tubo fininho que está aqui dentro, do condensador, que é onde está o vapor de água. Então, ele vai condensando, vai passando para o estado líquido, aí começa a gotejar e eu vou coletar aqui no meu Erlenmeyer uma água pura. Então, aqui eu vou ter água com sal, aqui eu vou ter água pura. Quando toda a água ferver, vai ficar o sal do lado de cá e a água do lado de cá. A água sem gosto, sem sabor, porque ela vai estar totalmente pura, totalmente destilada, certo? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Então, só reforçando, destilação simples é utilizada para separar misturas homogêneas de sólido mais líquido. Água com sal, água com açúcar, por exemplo. Se eu tiver uma mistura mais complexa, principalmente se for muitos líquidos com muitos pontos de fusão, ou de ebulição, perdão, com muitos pontos de ebulição, a gente vai usar a destilação fracionada. A destilação fracionada, ela vai ocorrer sempre entre líquidos. Então, eu posso ter 2, 3, 4, quantos líquidos eu quiser colocar, eu posso ter ali dentro. Todos eles vão ter pontos de ebulição diferentes, porque os líquidos são diferentes. Vamos supor que aqui nessa misturinha vermelhinha, eu coloquei vários líquidos, coloquei água, álcool e acetona. Cada um deles vai ter um ponto de ebulição diferente. Então, o que vai acontecer? Vamos lembrar, o triângulo significa que está havendo aquecimento. Então, quando o primeiro líquido de menor ponto de ebulição começar a ferver, ele vai começar a subir aqui. Só que geralmente quando um líquido sobe, ele arrasta junto consigo algumas moléculas daquele que está mais próximo dele. Por exemplo, se a acetona subir aqui, na forma de vapor, ela vai levar também algumas moléculas de álcool, que é o que tem o ponto de ebulição mais próximo dela. Só que aí, quando vai batendo nessas bolinhas que eu falei, nessa coluna de fracionamento aqui, então é como se ela servisse de barreira. Aí começa a fazer com que o líquido de maior ponto de ebulição volte novamente para o líquido de origem. Aí quando chega na última bolinha aqui, ó, na última parte da coluna de fracionamento, eu vou ter apenas o primeiro líquido na forma de vapor que entrou em ebulição. Aí ele vai vir aqui, vai passar pela coluna do mesmo jeito. Eu esqueci de colocar tem que ter também, né? Esqueci de colocar aqui, ó, o canalzinho, a canaletinha, que é por onde vai passar o gás, né? Ele passa, a água vai entrar, circular aqui em torno desse tubo mais fino, vai sair por aqui, tá vendo? Entrada de água, saída de água. Ela entra por aqui, sai por ali, então ela vai resfriando e esse vapor que estava aqui dentro, ele vai começar a passar para o estado líquido e vai pingar aqui na forma pura. Quando a temperatura parar de subir, que o primeiro líquido já passou todo para o estado de gasoso, eu retiro o Erlenmeyer, coloco um novo para receber o próximo líquido. Então, a função da destilação fracionada é exatamente separar misturas homogêneas de líquidos. Um uso muito comum da destilação fracionada é nas torres de petróleo, porque quando eles captam o petróleo lá do mar, de onde eles extraem, o que acontece? Lá dentro vem uma mistura de vários combustíveis. Então, esse petróleo é colocado também numa torre de fracionamento, que é bem maior do que essa, bem maior, bem mais ampla, porque é uma quantidade maior. Então, aí, à medida que vai subindo a temperatura, vai saindo gasolina, diesel, querosene, cada um na sua temperatura correspondente. Então, esse é o uso mais importante que a gente tem da torre de fracionamento na destilação fracionada. Mas não quer dizer que a gente também não possa fazer em casa, ou lá no laboratório, conforme for. Então, tanto a destilação simples quanto a destilação fracionada são processos muito importantes na indústria para a separação de misturas. E repetindo,
A destilação simples vai separar os sólidos dos líquidos. A destilação fracionada, ela vai separar vários líquidos. Então, à medida que eu vou conseguindo separar um, vamos lembrar, enquanto estiver fervendo, a temperatura não muda, não é assim que a gente viu na aula passada? A temperatura não muda, então todo o líquido subiu na forma de vapor, condensou, desceu aqui. Começou a subir a temperatura novamente, o que eu faço? Tiro o Erlenmeyer, coloco um outro para captar o próximo líquido, para ter o próximo ponto de fusão, o próximo ponto de ebulição, perdão. Então, é só você lembrar disso. Destilação simples, mistura de sólido líquido. Destilação fracionada, mistura de líquidos com pontos de ebulição diferentes ou próximos, não importa. A forma mais simples de separar é essa daqui. Bom, então chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido corretamente. E eu gostaria de lembrá-los que na aula da semana que vem a gente vai continuar com a separação de misturas, porém agora com misturas heterogêneas. E eu queria que vocês começassem a observar na casa de vocês o que você tem de exemplos de misturas heterogêneas e como que você poderia fazer para separá-las sem olhar o conteúdo. Assim, qual é a forma mais fácil, sem eu ter que ler lá no livro? Se eu quiser separar o feijão do arroz, o café da água, o que eu posso usar para fazer essa separação? Façam e anotem como uma observação na atividade da apostila que eu vou passar para vocês amanhã, na quinta-feira, com a página e a forma de envio, como a gente vem fazendo todas as semanas. No mais, eu desejo assim, saúde, sucesso a vocês, muito empenho e que vocês tenham foco, que essa é a única maneira da gente conseguir vencer as nossas dificuldades, é tendo foco e tendo compromisso. Então, um beijo, um cheiro, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.